Gente, boa noite. Cláudio Marcolino aqui, quarta-feira, dia 8. Deixa eu ver que horas são. 11h12, só eu mesmo, né? É, Então hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, falando sobre uma partida inteira. Vou comentar uma partida inteira, algumas pessoas me pediram para fazê-lo. É, Então, vou analisar uma partida. Na verdade, vou pegar algumas análises, vou colar algumas análises aí já prontas dessa partida. E também vou, de alguma forma, linkar essa partida com os assuntos que a gente falou no vídeo anterior, sobre o estudo de abertura ou não. Essa partida é bastante interessante para a gente associar uma coisa à outra, né? Essa partida que a gente vai mostrar Letelier, René Letelier, um jogador, não é francês, um jogador chileno, anos 60, contra o famoso Robert James, nosso Bob Fischer. Isso foi na Olimpíada em Leipzig. Leipzig é uma cidade na Alemanha, né? Assim, muitas histórias de Leipzig, né? Na Segunda Guerra. E me parece que Bach foi enterrado em Leipzig, cidade que tem muita história musical. Mendelssohn, Wagner, acho que são de Leipzig. Acho, tá? Depois a gente confirma aí. Gente, queria agradecer momento Márcia de Windsor ou momento Maguila. Agradecimentos a todos aí. Queria agradecer meus, que já devia ter feito e não fiz, meus mestres, o Luiz Loureiro e o Diego Emi e Diego de Berardino, que foram meus professores, vamos dizer assim, meus mentores de xadrez oficiais aí ao longo da minha carreira, os caras que estudei mais seriamente xadrez. Queria agradecer aos meus eternos parceiros de tabuleiro, meus compadres, que sempre me incentivando a voltar a jogar, a produzir vídeos e a estudar. Moacir Bortoloso, né, meu compadre, sou padrinho de casamento deles, né? Beijo pra Gisela, vê se aparece, filha. Para de ler. E meu outro compadre, José Jorge de Carvalho, sou compadre porque sou padrinho do filho mais velho, Luiz Max, mas considero padrinho dos outros também. Grande Miguel, craque dos tabuleiros, e Juliana, craque dos blogs de viagem. Queria agradecer também ao GM Crico Armectarian, que me deu força para fazer essa coisa e me deu umas dicas bem valiosas. O software que eu estou usando para fazer isso foi uma indicação do Cricor, que é o software que ele usa, é um software free, né? Então, bem legal, chamado OBS Studio. E me deu dicas também com relação à câmera, né? Qual modelo comprar, como... Eu ainda estou patinando um pouco aí nessas configurações, mas acho que a gente vai aprendendo. Queria agradecer também quem tem dado um retorno aí. Algumas pessoas disseram que a câmera estava muito embaixo, o som estava baixo. Por favor, façam sempre. Se não quiserem fazer no próprio YouTube, no vídeo, quem tiver meu WhatsApp, por favor, mandem sempre. Muita valia para mim. Ou então para o e-mail do canal, marcolino@dicasdexadrez.com.br. Então vamos lá, gente. Para esse vídeo aí eu usei basicamente 2 livros que falam dessa partida de um jeito diferente, né? Com abordagens diferentes. Uma, obviamente, é o livro do Fischer, né? O 60 Memoráveis, né? Versão em inglês aqui que é em notação algébrica, 60 memorable games, né? E aqui tem a partida Letelier e Fischer. A gente vai acompanhar um pouquinho para aqui, se vocês me virem olhando aqui para minha mesa aqui, meu tabuleiro está aqui também.
é porque eu estou olhando as colas das análises. Um outro livro bem legal, que é um livro que alguma hora eu vou falar também desse livro, é um livro do par Sakaev e Landa. Complete Manual of Positional Chess, são 2 volumes, esse aqui é o volume 1, que trata de aberturas e meio jogo, ligação de abertura com meio jogo, bem interessante, livro campeão do mundo aí nesses assuntos. Vou tratar desses 2 livros, vou usar esses 2 livros aí para mostrar a partida. Beleza? Então, vamos lá, me dá a sensação aqui... mais um agradecimento aqui, esquecendo da minha mentora, Camila Montinelli, minha super mentora, e parte disso só acontece porque a Camila me espeta para fazer essas coisas, sabe? Camilate, obrigado, querida, beijo. Então, no vídeo anterior de aberturas, se a gente deve estudar ou não, eu falei de 3 coisas importantes que você deve levar em conta, independente de decorar a abertura ou não. Coisas mais fundamentais que isso. A gente falou de luta pelo centro, desenvolvimento e segurança do rei, né? A gente vai ver que o Letelier fura em 2 aspectos aí, acho que desenvolvimento e segurança do rei. A gente vai ver por quê. E o Fischer não toma conhecimento do Letelier e joga com uma simplicidade. O Lombardi, que foi segundo do Fischer em algum lugar, foi um amigo do Fischer, excêntrico também, morreram sem se falar e tal, brigaram alguma hora, mas o Lombardi em algum lugar, eu achei que fosse no livro, vim conferir, mas não foi no livro, em algum outro lugar o Lombardi diz que o Fischer só calcula uma vez nessa partida, o resto ele joga quase instantaneamente por conta do jeito, vamos dizer, estranho que o Letelier joga a abertura, né? A minha sensação, isso não está escrito em livro nenhum, a minha sensação é que o Fischer achou que o Letelier tivesse preparado alguma coisa. O Fischer era um jogador de Grunfeld ou de Índia do Rei. Acho que eles já tinham jogado uma Grunfeld antes, o Letelier sempre procurando escapulir das coisas mais tradicionais que o Fischer jogava. Acho que eles já tinham jogado uma Trompovski ou ataque torre, com a ideia de fugir das preparações do Fischer. E nessa daqui me dá a sensação que o Letelier preparou alguma coisa para a Índia do Rei do Fischer, e aí acho que o Fischer sente isso, não sei se intuitivamente ou de alguma forma, e resolve jogar uma linha menos jogada, que o Letelier se enrola bastante, né? Então isso tem a ver com o que eu falei no vídeo anterior, né? A sensação da gente ter estudado para a prova e não caiu a matéria, né? Como é que é a música do Beto Guedes que eu citei lá? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E parece que o Letelier quer atropelar o Fischer, sabe? E chega uma hora que ele ataca sem ter motivos para, né? Isso aí lá da teoria de Steinitz, século XIX. Você só deve atacar se tiver motivos para isso, né? Se tiver alguma vantagem no lugar onde você está atacando, ou se o cara tiver alguma falha muito séria estrutural, tem que existir algum motivo. E o Letelier ataca como se ele tivesse todos os motivos. O contra-ataque é rápido e mortal, né? Então vamos ver a partida aí sem muitas delongas, mas sem muitas esperas. Né? Lembrando, isso aí foi Olimpíada de Leipzig, 1960. Então, Índia do Rei, quer dizer, aqui poderia virar Grunfeld até, né? Eventualmente até outras coisas, né? Até Benoni, até Benco.
Então, acelerei um pouco. Essa posição aqui é uma posição clássica jogada milhões de vezes, né? Então, o centro, isso aqui um modelo tradicional de Índia do Rei. O branco constrói esse centro forte de peões, né? Com os peões em E4, em D4 e C4, e o preto vai jogar D6 e E5, D6 e C5, batendo nesses peões e tentando fazer valer esse bispo de diagonal. Muitas vezes esse bispo vira mal, né? Por causa dos peões fixos em casas pretas. O lance mais normal, por causa disso tudo que eu estou falando, seria D6. Né? Jogar peão D6, controla essas casas para jogar, como eu falei, E5 ou C5. E aqui o Fischer jogou roque. Isso aqui é o que eu estou dizendo para vocês. O D6 poderia ser jogado e é o mais jogado. A abertura é uma linha aí que é jogada por todo mundo que joga em Dia do Rei. Provavelmente em algum lugar do mundo hoje deve ter talvez centenas de partidas, dezenas pelo menos, sendo jogada com esse D6 em vez do roque ao mesmo tempo. Então, uma posição muito estudada. Partidas de Fischer, partidas de Kasparov, tem anos 50, 60, David Bronstein, quem quiser olhar partidas do Zurique 53, que é o livro que falo todo dia, né? Tem muitas partidas com Índia do Rei. Mais recentemente Nakamura e Radjabov, né? Que alguma hora eu vou falar dos candidatos também, alguns me pediram para falar dos candidatos. Radjabov, que está nos candidatos, é um especialista de Índia do Rei hoje. Então, esse roque do Fischer, sem jogar o D6 que impede E5, é mais uma provocação do que essencialmente um lance bom, o roque. Né? O D6 é óbvio que é mais controlável, ele pode jogar D6 em outra hora, se o branco joga cavalo F3, joga D6 e vira linha normal. Ou qualquer outra variante que o branco escolha, sei lá, jogar variante com G3 bispo G2, é uma linha, jogar bispo G5, ou jogar F3, são todas essas linhas razoáveis, H3, todas essas coisas são jogáveis, cavalo E2, e o preto vai acabar por jogar D6 alguma hora, que é um lance mais natural na posição. Então, como eu falei, isso aqui parece uma provocação. E o lance E5 que o Letelier escolhe é um resultado dessa provocação. Né? Lembra um pouco, para quem conhece aí, a defesa Lequine, né? Que o cavalo se deixa atacar. Né? Esse tipo de formação ficou assim bem, não vou dizer em moda, mas começou a ser jogado assim, tipo nos anos 20, anos 30, com os chamados hipermodernos, né? Os jogadores hipermodernos, o Nizovic, Rett, Grunfeld. Então, esses caras que diziam que você poderia deixar o adversário ocupar o centro com peões para depois atacar esse centro. Essa partida é um exemplo clássico disso, né? Como eu falei, parece uma defesa Lequine. A Grunfeld também tem isso, né? Algumas linhas que o branco constrói um centro de peões forte. Só que aqui o nosso amigo Letelier passa do ponto um pouquinho com essa ideia de centro forte, e ele se lança num ataque sem... Vai entrar o link aí nessa ligação com o nosso vídeo anterior. Ele se lança num ataque sem ter as peças desenvolvidas, né? E sem ter o rei seguro. Então não adianta decorar a abertura, né? Tipicamente aqui a sensação que eu tenho é que ele deve ter se preparado muito para o D6 do Fischer. E aí, como o Fischer não jogou o D6 tradicional, ele se lançou nessa aventura aí de E5. Né? Então no livro o Fischer chama esse lance assim de fraco. O Landa e o Sakaev, eles são um pouquinho mais duvidosos, assim, porque o cara está empurrando os peões como numa Lequine, né? Assim, a gente vai ver que isso aí
não vai prestar muito para o branco com o resto. Tem algumas horas que é óbvio que o branco não perde a partida por causa disso, né? Mas assim, está negligenciando o desenvolvimento em troca de uma aventura que dá a sensação, como diz Letelier, que o Fischer não calculou nada, que isso aí já estava no script aí para o Fischer, né? Na verdade, essa partida, essa linha já tinha sido jogada pelo Fischer no campeonato americano júnior de 57, se eu não me engano, contra um jogador desconhecido, não lembro, mas acho que tem no livro do Fischer. Tem, sim. Scone, o nome do cara, estou olhando aqui. Então, assim, isso não é novidade para o Fischer, né? Esse avanço e tal. Cavalo é 8 e F4. De novo um lance assim, parece que está tudo bacana, né, cara? Parece que o branco está arranjando espaço. Eu coloquei as pretas embaixo porque a gente está aqui com bandeirinhas do Fischer, né? A gente está torcendo por Fischer e está analisando o pró-Fischer, né? Então, esse F4 aí, percebe assim, ele já moveu 5 vezes de peão. E a ala do rei dele está sem mexer, né? O cavalo, o bispo. Lembra do que a gente falou ontem? Quem assistiu o meu vídeo de aberturas, estudar ou não, aproveita, clica aí no sininho, sei lá, se inscreve no canal, vê o vídeo de ontem, quem não viu, de ontem ou antes de ontem. Né? Aqui assim tem muito peão e pouco desenvolvimento, o rei está no centro, o cavalo de G1 não mexeu, o bispo de F1 também não. Então, assim, está lutando pelo centro, mas está deixando o desenvolvimento um pouquinho para trás, né? Então esse F4 já pode ser considerado duvidoso, né? Melhor acho que seria cavalo F3 para seguir, né? Desenvolvendo bispo E2, tentar rocar e tal, e tentar se segurar de alguma forma, porque o contra-ataque ao centro vem rápido, né? Por exemplo, D6 já está batendo no centro. Então esse centro que eles chamam de overextended, né, super estendido, assim, muito elástico para frente, pode se tornar um centro débil. Se vocês perceberem, o peão de D4 não tem mais nenhum outro peão para defender. Né? O peão de F4 também já andou para frente. Quando esse peão anda, a casa E3 fica estranha, se tiver que jogar G3. Então percebe que esse centro pode ser um centro vulnerável se você não tiver como dar continuidade a essa ideia de avalanche de peões suportado pelas peças sem debilidades e sem atraso de desenvolvimento. Né? Então, lembrando, né, não adianta decorar a abertura. Tipicamente o rock do Fischer não estava no estudo do nosso amigo Letelier, né? E bispo E3, o Fischer também critica um pouco esse lance. De novo, ele prefere cavalo F3 porque, gente, esse barulhado aqui é da minha cadeira, tá? Todas essas coisas prometo para vocês que vou resolvendo aos pouquinhos. Então, o Fischer sugere cavalo F3, dizendo que é mais seguro, óbvio, né, para tentar acelerar o rock e tal. Bispo E3, o cara começa a surfar numa onda de ataque que não existe, né? Só porque ele tem esse centrão de peões aí, pelo contrário, esses peões a gente vai ver como esses peões ficam débeis e podem ser atacados facilmente, e a partida vira uma partida de modelo para esse tipo de situação e esse tipo de punição. De novo, o C5 do Fischer exclama, segundo o próprio Fischer, né? Com essa ideia de atacar o centro super estendido, né? Assim, então, assim, esse centro vira migalhas e o problema disso é que o branco, quando esse centro some, nem que seja às custas de algum material, entregar um peão, que é mais ou menos o que acontece na partida, o branco vai sofrer com a falta de desenvolvimento e com o rei no centro, né? E a partida vira um exemplo assim, de tática de rei no centro e peças mal desenvolvidas.
É, aqui já parece que ameaça ganhar um peão, né? Peão toma, cavalo C6 e o peão de E tá estranho. Então aqui já. E aí o Letelier toma e o Fischer joga outro lance muito bom, que a justificativa do Fischer é desenvolvimento na frente do material, quando isso é justificável, como nessa partida. O material acaba fazendo pouca diferença, tanto que o Fischer sacrifica violentamente material para arrematar a partida, por conta dessas questões estratégicas, né? Então, por isso que eu digo, estudem estratégia, finais e tática antes de estudar a abertura, né? Aqui o Fischer joga esse cavalo C6 que é muito fino, né? Agora está ameaçando pegar o peão de E, mais um super estendido aqui. E aí, para não perder material, ou no mínimo o Fischer não recuperar e já destruindo o centro das brancas, o Letelier vai atrás de peões, né? E pega o peão de D6. Aqui o Fischer sugere também largar o material para lá e acelerar o desenvolvimento, coisas do tipo cavalo F3, né? Cavalo F3, poderia seguir bispo G4 e bispo E2, é mais ou menos assim. Pelo menos o cara acelerou o desenvolvimento dele, está pronto para rocar, ainda que o centro vai ficar bambo e a estrutura de peões meio feia, aí, por exemplo, caindo o peão de E5, né? Cavalo F3, bispo G4, bispo E2, D por E5, e se F por E5, cavalo E5, troca as coisas, os peões C vão ficar dobrados, a estrutura está um pouco feia, né? Pode ter um dama A5 também, algumas coisas assim. Eu acho que o preto já está um pouquinho melhor, mas essa sugestão do Fischer aí é óbvia, né? De terminar o desenvolvimento para seguir no jogo. E ele vai atrás de material. E aqui tem outro lance que a gente falou no vídeo anterior, que é não mover sem nenhum motivo a mesma peça mais de uma vez na abertura. Isso eu acho mais importante do que decorar variantes e tal, dependendo do nível, como a gente falou. O título lá falava se você tem 1.500, mas vale até 1.800, 1.900. Mais uma vez, cavalo F3, sugestão do Lombardi aqui dessa vez. O Lombardi fala que mais realista teria sido o cavalo F3. E com cavalo E4, que o Letelier joga, a posição é quase perdida. Essa posição aqui, esse cavalo E4 é bem ruim, né? O cara está indo agora atrás de peão, e se troca as damas, e aí pelo menos sossega essa coisa de ataque que o Fischer eventualmente pode ter, como de fato teve. Só que assim, o rei do cara está no centro, né? E a ala do rei não está desenvolvida. Não dá para rocar grande aqui. O cara está indo atrás de material agora, né? E aqui tem um lance muito, muito fino do Fischer, né? Que é cavalo F5. O cara moveu o cavalo de novo. Né? Se a gente olhar para essa posição, deixa eu voltar ao bispo F5. Se a gente olhar para essa posição, a gente está no lance 10 das brancas. Lance 10 das brancas, as brancas moveram 7 vezes de peão. 4, 5 para jogar E5, 6 para tomar, 6, 7 para tomar. 7 vezes de peão, 2 vezes com o mesmo cavalo, uma vez com o bispo. Então, acho que eu falei isso ontem também, antes de ontem no vídeo, que assim dá a sensação que o cara jogou muito mais vezes que você, né? As pretas estão sofrendo um pouquinho com a falta de espaço. Naturalmente o branco tem mais espaço, né? O resultado desse centro
overextended, super estendido, aí o branco tem espaço realmente. Mas os peões se tornaram débeis, esses peões vão ser atacados e esse centro desaparecendo, quem sofre é o branco, que tem o rei na mira, né? Então, assim, parece que o preto moveu muito mais vezes do que o branco. O preto já rocou, já botou o bispo fianquetado, o cavalo foi para E8 e tal, já criou esse contra-ataque central aí com D6 e C5, né? E aí o moveu para uma casa sem defesa e levou esse bispo F5 que ataca o cavalo, né? Então, se o cara jogou esse cavalo para ir, foi com a intenção de fazer valer esse material, algo que ele tem, material. Então, por exemplo, trocar em D6 parece melhor do que o que ele jogou, né? Então, a linha sugerida pelo Fischer e pelo Lombardi, que é o cara que analisa a partida junto, é cavalo por D6. Acho que eu tenho essa linha aqui. É cavalo por D6, dama D6, dama D6, bispo B2 pega um dos peões lá, torre D1 que defende o peão em D6, e aí tem esse fino, né? Cavalo B4 com ideia de cavalo C2, e aí não dá tempo de defender o peão, tem que jogar rei F2, né? Algo assim, cai o peão de A2, mas segue. Aqui lembrei, tem um truquezinho aqui, né? Por exemplo, se torre D2 atacando as duas peças, né? Estudo ativo. Vou falar alguma hora, vou fazer uma palestra só, palestra não, um vídeo, né? Estudo ativo. O que é estudo ativo? A gente vai se comportar na partida como se a gente fosse um dos jogadores. Então, muito bem, o Fischer jogaria, né? Cavalo por A2, se segue essa linha de cavalo por B6, cavalo por D6 lá atrás, tocando os cavalos e as damas. O Fischer recuperaria o material lá em cavalo A2, mas acho que dá para jogar, né? Segundo ele e o Letelier. Mas aqui tem um truquezinho que é o seguinte, que é óbvio que para entrar nessa linha o Fischer teria que calcular isso daí, né? Então o que o Lombardi fala que o Fischer só calculou uma vez é um exagero. Aqui, por exemplo, tem que ter um cálculo que eu vou demonstrar um pouquinho aí de estudo ativo e pedir que vocês parem o vídeo por alguns minutos e respondam o que vocês jogariam contra torre D2. Caraca, torre D2 ataca as duas peças, né? Eu tiro o bispo como cavalo, caraca, como faz? É óbvio que tem que calcular isso, né? Então, torre para poder tomar o peão em A2. Então, parem o vídeo aí e descubram aí o que o Fischer jogaria. Essa posição não aconteceu, mas quando ele joga isso lá atrás, ele tem que analisar essa possível variante aí de cavalo toma, que é o que ele sugere como melhor. Mas nessa posição, se torre D2, pararam o vídeo e agora já voltaram, né? 3, 2, 1, voltamos aí para a posição. Se torre D2, o preto joga cavalo C3, né? Porque se torre toma em B2, todo mundo está acompanhando aí o que eu estou falando. Se torre em D2, atacando as duas peças aqui, cavalo sai, toma o bispo sai, toma o cavalo. Mas tem um truquezinho que é jogar cavalo cai, quando a torre toma bispo, cavalo vai para D1, onde estava a torre aqui, e ataca o rei
e ataca o rei e o bispo. Né? Tática simples de 2 ou 3 lances, mais uma vez, por isso que eu digo, não adianta saber essa linha de Índia do Rei ou de qualquer outra coisa, se eu chego numa hora dessa, estou jogando igual o Fischer, mas de repente não sei o que eu faço aqui agora contra a torre D2 e perco a partida, porque se não tivesse esse golpe tático, o preto perderia uma peça. Quando a gente fala uma peça, parênteses rápido para os mais iniciantes, a gente chama peça são as peças menores, cavalo e bispo. Torre a gente chama de torre, dama de dama. Né? Quando a gente fala peça, é um cavalo ou um bispo. Mas, ganhei uma peça, ou foi um cavalo ou foi um bispo. Perdi uma peça, um cavalo ou um bispo. Tá? Gente, outra coisa, se vocês quiserem... O que vocês quiserem de vídeo que eu puder fazer, que eu tiver condição e competência de fazer, eu faço, tá? Então, se vocês quiserem mais para iniciantes, quiserem coisas mais avançadas até o que eu puder aí, né? Tá? Então tem esse golpezinho aí. Mas de qualquer forma, cavalo G3 é ruim. Melhor seria tomar aqui, pelo menos o branco acho que tem alguma chancezinha de salvar por causa desse peão. Porque esse peão talvez seja mais débil do que um passado forte, né? E enquanto que esse A5, peão de A7 das pretas vai jogar A5, A4 vai jogar muito rápido, o bispo nessa diagonal controla a casa de promoção, e o branco ainda está um pouquinho atrasado aqui na ala do rei, né? Mas o nosso amigo Letelier jogou a cavalo G3, atacando o bispo, e o Fischer simplesmente recua o bispo para uma casa segura, e que controla casas centrais. Até que, enfim, o nosso amigo joga o cavalo F3. Aqui já tem que sossegar um pouco o ataque. O Fischer não tem nenhuma vontade de jogar D por S5 nesse momento para trocar as damas, né? O Fischer aqui agora ele já sente que provavelmente ele já percebe que aqui ele tem uma posição semi-ganha e vai ganhar com ataque. Eu acho que ele comenta isso na partida aí, quando ele joga a dama C7. Exatamente agora. Então aqui poderia ter jogado, por exemplo, D toma, torre toma, desculpe, dama toma, torre toma. Tomar aqui não parece bom, né? Porque toma, o bispo vai ficar gigante. Tem esse intermediário legal aqui pro Letelier, mas o Fischer sugeriria esse aí que se toma aqui. Tá sacrificando a qualidade, ficando com um par de bispos gigante, ainda vai tomar lá e tal. Seria uma linha jogável, mas aqui o comentário do Fischer, que quando ele mantém as damas, não indo atrás do D por E5, o comentário do Fischer no livro é que I wanted to fracture him in the middle game, quero fraturá-lo, né? Quebrar o cara no meio. Né? Esses caras a vontade psicológica, né? Se você olhar Carlsen, Kasparov, Fischer, alguns caras assim que tem essa Alekhine, esses caras têm sangue nos olhos o tempo todo, sabe? O cara não quer ganhar devagarzinho, o cara quer bater no cara, né? Aqui acho que essa linha ele já estaria semi-ganho, né? Trocando as coisas, mas ele quer massacrar o cara, né? E é mais ou menos o que acontece. E aqui de novo, seria melhor tentar acelerar a segurança do rei, né? O cara está cometendo muitos erros de princípios de abertura, né? Ele moveu o cavalo de B1 para C3, para E4 e para G3. 4 vezes com o cavalo, quantas vezes a gente contou com os peões? 7 vezes, a gente está no lance 12. No lance 13... O cara tem que jogar bispo E2 e roque, cara. A gente não está jogando estudantil de Petrópolis, né? Não é Geopes, não é
O cara tá jogando com Olimpíada contra o Fischer, cara. Tudo bem que o Fischer em 60 tinha 17 anos, 16 para 17. O Fischer é de março, né? Então provavelmente já tinha 17. Dia 9 de março, né? Minha avó é dia 8, minha mãe dia 12, o Fischer é dia 9. E aqui acho que tem que acelerar e deixa o material para lá, deixa recuperar esse peão aí, D por E5 e tal, jogar bispo E2 e tentar rocar. Algo assim. E aqui o cara continua, como eu falei, né, surfando na onda errada. Dama B1, se vocês quiserem parar aí para ver a ideia do cara, que está errada, a propósito, de novo, tem que acelerar a segurança do rei dele e botar o bicho para jogar, né? Percebe a diferença acho que assim, da harmonia das peças pretas, né? Acho que já está todo mundo jogando, né? O bispo em G7, o bispo em E6, o cavalo dia 8 está meio atrapalhado aí, mas alguma hora ele vai voltar para o jogo, seja em C7, alguma coisa, pode até ser em G7, o bispo manobrando. Ele está ali aguardando o preto jogar por D6 o tempo todo, mas assim, as pretas têm muito mais harmonia nas peças, né? Assim, muito mais cooperação, né? Colaboração de uma peça com a outra. Os cavalos do branco estão meio que preparados para um ataque na ala do rei inexistente. Não tem por que atacar, a estrutura é sólida do preto, não tem peão avançando, não tem baioneta, não tem... Falta o bispo branco aí, né? Se o branco pudesse jogar 2 vezes seguidas, obviamente sem tomar peça, né? Poderia estar meio igualado, assim, vamos dizer, com bispo D3 e roque. Pronto, aí tá, mas não dá tempo, né? E aí o cara, como eu falei, surfando na onda errada, joga esse dama B1. Se vocês pararam o vídeo aí quando eu falei, mas eu não paro de falar, não dá tempo de vocês pararem, né? Lista de críticas. Quando mandar parar o vídeo, cala a boca, seu animal. No caso, sou eu o animal, né? Então, pararam o vídeo. Ideia de torre de dama B1. A ideia está errada, mas é a ideia de continuar na onda errada, né? Que é jogar F5. Né? Fazer esse peãozinho correr, continuar o ataque, como a gente falou, né? Um ataque que não existe. O comentário do Fischer é continuando o seu ataque, o ataque do Letelier, sendo que o ataque aí está entre aspas, né? Já que ele não tem. Aqui tem uma análise mais longa, análise de lances, que é uma característica desse livro. Algumas pessoas já brigaram comigo porque eu não gosto tanto desse livro. Gente, quando eu digo não gosto tanto desse livro, não quer dizer que eu não gosto das partidas maravilhosas, partidas excepcionais do Fischer. Mas não é um livro didático, não é um livro que explica, assim como o Botvinnik, como o Zurich, como o livro do Gulko, os livros do Gulko, a trilogia do Gulko. Para mim, hoje, os melhores livros de análise de partida. Trilogia do Gulko. Keres, do Campeonato Mundial em 48, assim, são livros preciosos, assim, o cara conta a história da partida, o cara conta a história do torneio, o cara conta... o cara fala, entre aspas, né? Esse livro aqui tem muita linha, é um livro histórico, mas para mim tem algumas coisas falhas nesse livro. Alvin, me desculpa, amigo. Muita gente gosta muito desse livro. Então, esse livro tem algumas coisas. Primeiro é isso, né? A falta dessa coisa, desse contexto do lance. Aqui seria... vejam o livro do Bronstein, por favor, Zurich 53, vocês vão entender o que eu estou falando, cara. A primeira partida que ele fala acerca das casas pretas, fraquezas das casas pretas, quando ele era criança, ia no clube de xadrez de Moscou e não entendia.
Aí aquilo ali é uma aula, né? Assim, coisa científica, né? Sem falar lance nenhum. Acho que é assim que a gente aprende. Outra coisa que eu acho ruim nesse livro é que esse livro tem 60 melhores partidas, 60 memoráveis, mas vai até 67 só, né? 68. E eu acho que as coisas mais memoráveis do Fischer, Personal de Palma de Mallorca em 70, né? Que ele ganha com sei lá quantos pontos de vantagem, 3 pontos na frente, 3 pontos e meio, 2, sei lá, ganha atropelando. E os matches com Taimanov, Larsen, Petrosian, Spassky, que não tem nesse livro. Uma outra coisa que não tem nesse livro é assim, não tem uma historinha da carreira do Fischer, quando ele nasceu, quando ele começou a jogar xadrez, aonde que ele nasceu. O Fischer nasceu em Chicago, né? Isso a gente não sabe no livro do Fischer. Então os adoradores do livro me perdoem, mas tem essas falhas. Mas é um livro clássico que você tem que ter. Essas partidas são muito, muito brilhantes, né? Mas eu não acho que seja um livro didático, assim, como são os outros aí que eu falei, né? O Zurique, até o livro do Smyslov, né, que está em português, descritivo, um livro muito bacana também de coisas conceituais, né? São livros que eu recomendo bastante. Livros do Google, o Keres, o Zurique, óbvio, né? Zurique 53, pelo Bronstein. Um outro livro que são livros obrigatórios, mas que eu não trato como livros didáticos, são os livros do Kasparov, né? Predecessores. Obrigatórios. História do xadrez está ali. Algumas com historinhas de bastidores. Por exemplo, eu vi no Predecessores a partida Botvinnik e Fischer de Olimpíada também, na Olimpíada de 62 em Varna, né, na Bulgária. Foi o único encontro entre Botvinnik e Fischer. Essa partida é recheada de detalhezinhos que a gente só tem no Predecessores, os detalhes, né? Muitas histórias por trás dessa partida. A partida foi suspensa, a equipe soviética analisando. Então isso, tem muitas coisas assim no Predecessores, mas assim, as partidas são análises muito longas, né? São análises de muita linha e a gente não consegue se comportar assim enquanto joga, né? Então prefiro coisas mais sintéticas e didáticas, né? Conceituar a posição ao invés de fazer lance. Bom, vamos voltar para cá. Em alguma hora eu vou falar de livros antigos. Moacir, meu irmão de Vitória, meu compadre, sugeriu que eu fizesse um vídeo sobre os livros modernos. Farei também. Falar dos livros, sei lá, de 2000 para cá. Por aí, 2000 e pouco. Então, Torreão com ideia de F5, D por E, e jogou o tal do F5. E aqui vem uma contra-bomba, né? Que é o E4 do Fischer, que exclama e é muito forte, né? O comentário do Lombardi no livro é um tiro que faz o branco rodar de ponto, spinning. Provavelmente não estava esperando, e aí a gente percebe é mais ou menos forçado tomar o bispo, porque se dama por E4 vai jogar G por F5 e não pode cavalo F5. Estão acompanhando, gente? Vamos tentar acompanhar, né? Se dama captura aqui em E4, que alguns falam come em E4, dama come em E4, peão de G come F5, ataca a dama sai e está levando um garfo aqui. Tem algumas sutilezas, a dama pode sair para cá. Tem bispo por B2, tem dama A cheque.
estaria mal, né? O branco, né? Então é mais ou menos forçado jogar o que o nosso campeãozinho lá chileno jogou, que é por é por F. Desculpe, é F por E6, né? E aí toma o bispo, toma o cavalo e G por F. Então, por fim, aqui assim, o preto já está muito melhor, né? Aquele efeito que a gente falou, né? O centro branco que parecia um cinturão. Nossa senhora, hein? Nossa senhora. Parecia um cinturão, caraca, que bobagem. Mas era, né? Aquele centro com E, F, E, D e C, todo mundo juntinho ali e tal. Virou frangalhos, né? Então, mas de qualquer forma o branco pode tentar se defender aí de alguma coisa, mas por favor, estudo ativo, parem o vídeo e joguem o lance do Fischer. Gaste o tempo aí que você quiser, é um momento crítico, essa partida teve vários momentos críticos, onde o Fischer jogou com precisão nesses momentos e o René Letelier não jogou. Então pausem o vídeo aí e descubram o lance do Fischer que impede o desenvolvimento normal, das brancas, como por exemplo o bispo E2, né? Bispo E2, tentar rocar, sei lá, rei F2. Então, beleza, estudo ativo. Parem aí quanto tempo que vocês quiserem. Não precisa parar 1 hora, que não dá no tempo. Se bem que algumas vezes 1 hora vale, né? Se 1 hora descobre o lance que ganha, pode fazer isso com seu tempo caindo que você ganhou. Mas aqui, voltando aí 3, 2, 1, despausou. Nossa. Parou com a pausa do seu vídeo e voltou para cá. O Fischer joga F5. E por que esse lance impede o desenvolvimento normal, como, por exemplo, o bispo E2, bispo E3, sei lá, bispo H? Porque esse lance ameaça F4, né, que dá um garfo atacando as peças em G3 e E3. Então isso é muito mais forte do que tomar o peão. F5 é muito mais forte do que tomar o peão em E6, né? Um F toma E6. Então esse F5 é muito mais forte, porque praticamente obriga o branco a jogar F4, né? Para parar o garfo em F4, preto jogando F4. Então, quando o preto joga F4, o rei fica mais exposto, né? Isso que a gente está falando, que o branco não fez desde o começo, que foi cuidar da segurança do rei, aquilo que eu falei na palestra anterior, né? Desenvolver as peças, lutar pelo centro, cuidar do rei. Ele lutou pelo centro, criou até um super centro, né? Mas não desenvolveu o bispo ficou lá. E não rocou, a segurança do rei ficou comprometida, e agora quando ele joga F4, o rei está bem soltinho, né? Cavalo F6, o peão vai acabar caindo, não dá para defender. Por fim, o Letelier consegue jogar o bispo E2, né? Controla G4, o cavalo não pular. E vamos pegar o peão de E, né? Não dá para defender, agora o cara já está sentindo que o ataque não funcionou, o ataque dele não funcionou. O material está equilibrado, né? Quando o peão de E cair, vai equilibrar o material, mas assim, a estrutura dele está estranha, ele está atrasado, que as torres não estão ligadas, o rei ainda está no centro, ou ele vai ter que rocar ou jogar rei F2, o nosso amiguinho Letelier joga rei F2, né?
roque artificial e defende o bispo de E3, já que a torre vai tomar em E6 e vai criar pressão na coluna E, né? Torre toma E6, torre E1, né? De modo que provavelmente o Fischer vai dobrar na coluna E, né? A torre da dama vai para E8, torre de A vai para E8, então o bispo vai ter que sair e aí a torre vai estar defendendo o bispo de E2, né? Esse bispo pode ir a F3 ou pode ir a F1, tal, para que a torre possa defender em E3 também. É mais ou menos isso que acontece. O bispo F3 foi jogado. Deixa eu ver se o Fischer comenta alguma coisa aqui. Ah, sim, aqui já é não foi o Fischer que comentou, né? Foi um comentário meio sarcástico do Lombardi. Eu falo Lombardi aqui, não é o Lombardi do Silvio Santos. O Silvio, não é esse Lombardi, é o William Lombardi, um grande mestre americano, um jogador forte, que foi parceiro do Fischer durante algum tempo. Eles acabaram brigando, depois ele virou padre, exótico e excêntrico também. O William Lombardi, Bill, Fischer chamava ele de Bill. Dizem que era o cara que Fischer mais confiava de mostrar as análises, né? Esses caras muito assim têm medo, né, de alguém descobrir, sei lá. Temos uma história próxima aqui, né? Então aqui o que o Lombardi fala é quem está interessado num mate ajudado. Mate ajudado é uma forma de problema de xadrez, né? Problema montado, né? Também existem competições de problemas, tem montar um problema que... Mate ajudado é quando o cara que está levando mate ajuda, né? Se suicida, né? Tem que ser um mate ajudado. E aqui é o lugar onde o Lombardi, dizem, estou procurando essa citação do Lombardi e não encontrei. Pode ser que nem seja o Lombardi, mas que essa citação, eu tenho quase certeza que sim, que foi o Lombardi que falou isso em algum lugar, que assim, que o Fischer só calculou aqui. O único lugar que o Fischer calculou nessa partida foi aqui, quando o Fischer sacrifica a torre. Aqui é muito, muito óbvio, deixa eu voltar esse lance de torre um pouquinho. Aqui é muito óbvio que pelo acúmulo de vantagens, né, onde a principal é o rei furado, o rei que não rocou, o atraso a dama foi fazer companhia para a torre sozinha, coitada. A torre não mexeu nenhuma vez, né? A torre de A, né? A torre daqui das brancas. Então tá bem atrasado, parece que tem peças a menos do branco, né? Porque as pretas batem com todas e as brancas nem podem se defender com todas, né? Então, isso aqui é uma posição crítica, né? Se a gente... Alguma hora eu vou falar disso também aí, né? O Dorfman, que era um treinador russo que virou francês, virou treinador dos franceses, né? Foi treinador do Lothier, um livro dele famoso que é o Descobrir Momentos Críticos, né? O momento crítico é um momento onde você tem um arremate, você tem iniciativa e tem arremate, um momento que uma mudança de estrutura de peões pode mudar definitivamente a avaliação da posição. Esse tipo de coisa aqui. Não é porque o Fischer é genial que ele jogou isso. Isso aqui é um momento que você percebe por intuição, glândula pineal, Camelite. Então, assim, a posição que... o jogador que já viu isso, já viu esse tipo de conformação, né? As peças meio entupidas, o rei meio furado e tal. Então aqui assim, não é que o cara é um gênio, assim, é óbvio que o Fischer é um gênio, mas isso aqui, a posição, entre aspas, pede alguma coisa, né? Então aqui vale você investigar algumas coisas, né? Os lances forçados, né? São os lances forçados. O mais forçado de todos é o cheque, as capturas e ameaças, né? Então, não é tão difícil ver isso aqui, que é um ataque genial e que aí tem o tal do lance ajudado, o lance que faz virar um problema de mate ajudado, né? Então, esse lance aqui
sacrifica a torre num bispo, né? Isso a gente chama sacrifício de qualidade, quando a gente troca uma torre por uma peça menor, uma torre por um bispo, isso é qualidade. O que o Fischer quer com isso? Atrair o rei mais ainda para o salão de dança, para levar flecha de todo lado, né? Então, torre por E3, torre por E3, torre por E3, rei por E3, e aqui vem o tal do mate ajudado aqui. No livro do Fischer, quem tem o livro, quem já viu, tem uns comentários no início de cada partida, né? Assim, uma historinha da partida. E quem escreve esses comentários é o Larry Evans, que era um grande mestre americano também. Acho que jogou essa Olimpíada pela equipe americana, né? Muito jogador bastante forte aí para os padrões americanos, né? Fischer e Reshevsky, obviamente, na frente. E aí tinha alguns outros, Addison, Larry Evans, o próprio Lombardi. E quem escreve essas historinhas é o Larry Evans. Nessa partida ele fala uma dama por um rei. Então quando o Letelier joga rei por E3, aí tem o tal do mate ajudado aqui, se rei toma torre, bispo, H6 mate. Se outras coisas aqui, por exemplo, depois de dama toma, tira o rei, aí tá praticamente em rede de mate aqui, né? Cavalo G4, rei G2, cavalo cheque. E aí tem, digamos, rei F2. Sugestão do Fischer, cavalo D4. E só dama H1 que defende o bispo aqui, né? Tá ameaçando dama toma, mate em 2, dama toma região, dama mate, então dama H1 é forçado. Cavalo G4, isso pro Fischer é muito fácil, né? Rei F1 forçado também. Cavalo F3. E não tem defesa aí para cavalo E3. Perdidaço, né? Dama toma C4 cheque, 1 milhão de coisas aí para ganhar, né? Então, gente, isso aí foi nosso amigo Letelier querendo atacar o Fischer sem ter motivos. É possível que o vídeo de hoje tenha ficado um pouco maior do que os outros. É possível, não, é certo, né? Já que a gente passou uma partida inteira. Mas foi bom conseguir cobrir uma partida de novo. Peço a gentileza de vocês de fazerem críticas. Sério mesmo, pode criticar à vontade. Pode não, deve. Para mim é ótimo. Eu sabia como que isso... O som, eu dei uma futucada aqui nos drivers, no microfone e tal. A câmera eu botei no lugar melhor. Algumas pessoas disseram com razão que a câmera estava muito baixa, que eu botei a câmera na mesa. Agora eu prendi a câmera aqui, ó, tá na frente do notebook, tá mais fácil. O microfone está aqui em cima da mesa. Esse tipo de coisa, né? O fundo lá é a parede do meu quarto. Aqueles amarelinhos que vocês estão vendo por aqui assim, ó, atrás aqui de mim. Aqui assim, ó. Uns post-its ali. São os vídeos que eu tô imaginando fazer. Cada vez que eu penso num vídeo aí para fazer para vocês, eu colo um post-it na parede. Tem alguém batendo bem da cabeça aí. Gente, obrigado mais uma vez. Se vocês quiserem mais detalhes da partida, a gente passou um pouco rápido, mas era necessário que fosse assim. Mas acho que a gente cobriu os elementos fundamentais. Como que o branco erra na abertura, né? Por isso que eu falei que fiz uma ligação com o vídeo anterior. Estudou um negócio, caiu outro na prova. O Letelier queria jogar provavelmente em dia do rei com D6, o Fischer jogou roque e fez com que ele jogasse um lance no mínimo duvidoso logo no 6º lance.
e ele acha que tem motivo para atacar porque cria uma massa de peões rolando, mas a gente viu que essa massa de peões sozinha não faz nada, né? As peças da ala do rei ficam dormindo lá. Ele custa jogar cavalo F3 e joga bispo E2 lá no lance 18 ou 19, sei lá, quando a partida já está perdida, né? Ele já está respirando por aparelhos e 2 ou 3 lances depois leva esse golpe tático aí de torre E3. Umas coisas curiosas, né, que acerca dessa partida é o Fischer comentar que não queria transformar a vantagem em algo mais simples, que ele queria matar o cara quando ele resolve não trocar os danos. E a história do Lombardi dizendo que o Fischer só calculou uma vez. Obviamente, é um exagero, né, do Lombardi. Tem alguns pontos-chave que a gente pode até chamar de pontos críticos, que é óbvio que o Fischer calculou. Mas, assim, desmistifica um pouco que o grande mestre calcula muito o tempo todo. É óbvio que o grande mestre sabe calcular muito e calcula muito. Mas essa partida, assim, boa parte das coisas, isso o Lombardi tem razão, o Fischer meio que jogou no piloto automático, né? D6, C5, cavalo E8, o cara faz um monte de lance que, assim, quase que lances obrigatórios para ele, e provavelmente o Letelier tá achando que tá, como eu falei, né? Figura de linguagem que eu usei, é surfando na onda errada, né? Tá achando que tá passeando na partida, quando na verdade ele cava seu próprio túmulo. Nossa Senhora. Tá bom, gente? Críticas. Obrigado, boa noite. 00:15. Boa noite, vamos dormir todos. Tchau, tchau.